maiores preocupações dos pais que têm filhos com síndrome de Down é a adaptação da criança num espaço que ultrapassa as paredes da casa. A entrada dos filhos na escola, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, representa um momento importante para a família. O período é decisivo na vida das crianças, um momento que possibilita transformações. Para ela desenvolver um pouco mais a fala, que ainda é que tem dificuldade, né? A gente conseguiu tirar a fralda dela um pouco mais cedo com a escola, né? Então foi muito importante trazer ela para a escola. A Duda, filha do Carlos, é uma das 3 crianças com síndrome de Down que estudam nesta escola de educação infantil em Passo Fundo. Adaptada há 2 anos, ela interage muito bem com os colegas. A inclusão de crianças com a síndrome em escolas regulares exige esforço e dedicação. Um trabalho conjunto, formado por pais e professores. Eu acho que o papel e o dever da escola, né, é ajudar essa criança a progredir e ter experiências significativas de aprendizagem, né, que ela vai levar para o resto da vida. Daqui a um pouco vai para uma escola de ensino fundamental. Colocar uma criança com síndrome de Down em uma escola regular é possibilitar que ela desenvolva o potencial cognitivo e socioafetivo, como aconteceu com o Léo e a Bianca. Ela mostra todo dia uma evolução, todo dia ela chega com uma novidade, seja uma coisa diferente que ela fala ou seja uma atitude diferente dela. E para mim isso foi assim, muito importante e é muito importante. Não percam tempo, mães. Confiem no seu filho, acreditem nele. Porque muitas vezes o preconceito é da gente. E às vezes, eu esqueço que o Leonardo é Down, porque eu trato ele como uma criança normal. O Léo e a Bianca são colegas. Na turma deles, estudam outras 7 crianças. Que ele também fica próximo de pessoas iguais a ele. Então, para a criança que tem a síndrome de Down, que nem no caso do Leonardo, a interatividade, a integração com as crianças é muito importante. É aquele contato com uma criança que tem as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades, até não vou dizer, porque um tem uma dificuldade, a outra tem outra, mas tem a mesma síndrome, vem de uma história parecida com a dela. Então, eu acho que é importante ter esse convívio. A professora procura envolvê-los em todas as atividades que desenvolve com a turma. Então a gente elogia bastante quando eles fazem, eles apreciam as atividades tanto deles quanto dos colegas. E isso estimula muito para o desenvolvimento deles, sabe? Eles acham interessante quando alguém elogia o que eles fazem, que acham bonito, eles se sentem motivados para fazer cada vez mais e melhor. Eles parecem muito à vontade e bem adaptados, brincam com os colegas e participam das atividades propostas. Isso não tem, assim, palavras para dizer a alegria, a felicidade que a gente sente de ver o filho da gente sentado na mesa com os colegas trabalhando e desenvolvendo as atividades. Eu fazia tempo assim que eu não vi o Leonardo feliz. E como toda situação, sempre há desafios. Às vezes tem dias que eles não querem, tem dias que eles fazem mais. Outros dias eles resolvem dizer que eles não conseguem, mas com a ajuda dos pais em casa também, mandando alguma atividade para fazer, eles conseguem se sentir motivados. Apesar das particularidades, a experiência tem sido positiva. Só que não dá para os pais querer que os seus filhos fiquem só no convívio de crianças especiais por serem especiais. Pelo contrário, a criança tem que estar aberta para novidade, para coisas novas o tempo todo. E o dia de hoje é marcado mundialmente pela síndrome de Down. Os dados da Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social mostram que no Brasil, em torno de 300 mil pessoas têm essa síndrome e que a incidência é de 1 a cada 660 nascimentos.
o que torna a deficiência humana essa uma das mais comuns. Bom, para falar um pouquinho sobre os aspectos médicos aí da síndrome de Down, nós convidamos a médica neurologista Ana Luísa Dosa. Doutora, é um prazer lhe receber aqui, ainda mais para esclarecer pontos que ainda geram dúvidas sobre a síndrome de Down. Muito obrigada. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui. Doutora, o que é de fato essa síndrome? A síndrome de Down é uma alteração genética que acontece durante a formação, durante a junção do espermatozoide com o óvulo, a pessoa acaba desenvolvendo um cromossomo a mais. Ela acaba, em vez de ter o par de cromossomos, 2 cromossomos, ela acaba tendo 3 cromossomos, 21. Então, é essa alteração genética que acontece. E aí gera uma criança com características diferentes. Com certeza. Quais são as características de quem tem Down? Então, assim, a gente tem características físicas e características intelectuais. As características físicas, com certeza, várias pessoas já devem ter visto, pacientes com síndrome de Down. Então, o olhinho mais puxado, eles têm uma preguinha no canto do olho que a gente chama de prega epicântica. A altura geralmente é menor, eles têm uma tendência à obesidade, a mãozinha, o pezinho é menor. E associado a isso vem uma deficiência intelectual, que pode ter níveis variados, de deficiências intelectuais extremamente leves a extremamente graves também. Por isso que tem crianças com síndrome de Down que conseguem ser alfabetizados, ir à escola, e outros que, infelizmente, não conseguirão. Com certeza, a gente tem um espectro extremamente amplo, né? Inclusive tem como a gente testar essas crianças, tá? Essa parte, através de um psicodiagnóstico a partir dos 7 anos de idade. Então a gente tem essa grande variação. Todas devem ser estimuladas do mesmo modo. Então, é importante que uma criança com síndrome de Down, ao nascer, seja encaminhado o mais precocemente possível para a estimulação essencial, para a gente poder desenvolver o potencial dessa criança ao máximo. Bom, doutora, e por conta de todas essas características físicas que você nos trouxe, ela pode desenvolver alguns problemas de saúde que são típicos de quem tem síndrome de Down? Pode inclusive nascer com alguns problemas. Alguns são mais frequentes, principalmente os problemas cardiovasculares, que podem chegar até em 30%, 40% dos pacientes que nascem com síndrome de Down. Então é importante que ao nascer o paciente com síndrome tenha uma avaliação. Até o próprio sobrepeso causa prejuízos à saúde de qualquer pessoa. Problemas de tireoide, como hipotireoidismo, que também podem levar à obesidade, também são mais frequentes nos pacientes que têm síndrome de Down, nas pessoas que têm o diagnóstico. Doutora, como outras síndromes, essa não tem como ser evitada? Não tem. Infelizmente, não tem como. Tem como a gente fazer um diagnóstico precoce, ainda no útero, através da amniocentese. E também alguns outros exames, como o ultrassom, às vezes pode ser sugestivo, pode nos mostrar algumas características ainda dentro do útero. Há casais que têm mais risco de desenvolver essa síndrome? Ela está relacionada à idade, doutora? Na verdade, a gente tem assim 2 apresentações. Na maioria dos casos, é relacionado mais à idade avançada da mãe. Principalmente após os 35, 40 anos, a incidência começa a aumentar muito. Então, a incidência que você tinha falado anteriormente de 1 para 660 nascidos vivos, numa mulher, por exemplo, de 45 anos, pode subir para 1 para 15 nascidos vivos. Nossa, é um então, risco aumenta muito maior. E principalmente depois dos 35 anos, tá? 95% dos casos são casos esporádicos associados à idade materna. Porém, a gente tem outros 5% que pode ser uma alteração genética do próprio pai ou da própria mãe, que pode herdar em qualquer idade. A mãe pode ter 15, 20 anos e pode transmitir, de repente, esse gene para o seu filho. Bom, a gente viu aí na reportagem o desenvolvimento deles e o quanto eles são afetivos. Com certeza. Essa é uma grande característica de quem tem síndrome de Down. Com certeza. A maioria deles tendem a ser muito carinhosos, eles dão uma reciprocidade importante, eles conseguem conviver muito bem em grupo. Claro que a gente tem alguns pacientes com síndrome de Down que acabam sendo um pouco mais agressivos, que às vezes podem ter alguns problemas psiquiátricos associados, mas para tudo isso tem tratamento, tem acompanhamento. Doutora, só para a gente encerrar, é impressão ou o preconceito vem diminuindo? Com certeza vem diminuindo. Através das políticas de inclusão, as pessoas estão mais conscientes que não é uma doença, que é uma síndrome, que a pessoa tem que ter uma vida normal e tem que ser tratada com muita dignidade e respeito, como qualquer outra criança, como qualquer outro ser humano. Até a expectativa de vida deles está aumentando. Com certeza. Então, no início do século passado, a expectativa de vida chegava aos 15, 20 anos devido aos problemas cardiovasculares. Hoje em dia, a gente tem relatos de pacientes vivendo até os 80 anos, 75 anos. Que maravilha. Tem aumentado muito. Doutora, muito obrigada pelas informações. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, o outono recém